Vamos lá, então. Então, pessoal, agora a gente vai aqui começar a palestra da Cristine Cota. A Cristina é fisioterapeuta com título de especialista em acupuntura e eletroacupuntura, terapeuta em florais de Bach, cromoterapeuta, mestre em reiki no sistema... É o SUI que fala? O SUI? O SUI. Tá, o SUI, reiki, Ryoho. E Ryoho. É só dizer que eu sou mestre em reiki, porque são sistemas diferentes, só quem está na área mais é que conhece. Conhece, né? E terapeuta registrada na ABRAT, que fala, né? A ABRAT é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, né? Isso é um pouquinho do que é a Cristina, né? E hoje ela vai falar aqui dos efeitos da acupuntura no tratamento da insônia, né? Já que o nosso tema principal é sobre a saúde do sono. Cristine, fica à vontade. É com você mesmo. Obrigada, Evelyn. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Como a Evelyn já me apresentou, meu nome é Cristine Cota, sou fisioterapeuta acupunturista, trabalho com acupuntura, tenho um consultório onde eu atendo com acupuntura e algumas outras terapias integrativas, né? Estou no ramo da acupuntura há 13 anos, embora eu já seja fisioterapeuta há 31 anos, né? Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os efeitos da acupuntura no tratamento da insônia. Né? A gente está tendo um simpósio recheado de profissionais muito competentes, cada um falando sobre um tema específico, e a acupuntura é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar nesse tratamento da insônia. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre acupuntura, sobre medicina chinesa, sobre a insônia, como a acupuntura olha a insônia, né? Como é que a gente faz essa avaliação voltada para a medicina chinesa e como tratar. Além disso, eu vou deixar no final umas pequenas sugestões que vocês podem fazer em casa. Em períodos de pandemia, isso sempre é muito importante. Lógico que sem agulhas, né? Mas utilizando a ponta do dedo, para que vocês possam ajudar em acalmar a mente, né? E todas essas coisas que a gente precisa tanto. Eu vou dar início aqui à nossa apresentação. Vocês fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, podem levantar a mão, a Evelyn está atenta e ela me chama. E no final a gente vai dar aí uns 5, 10 minutinhos para vocês perguntarem também se tiverem alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, por me ouvirem. E vamos lá. A acupuntura é uma das terapias da medicina tradicional chinesa, né? Quando a gente fala que é uma das terapias, é porque a medicina tradicional chinesa ela não é formada só pela acupuntura. Ela trabalha com auriculoterapia, trabalha com moxa-bustão, né? Que é o uso da moxa, com ventosa, com fitoterapia chinesa. Existem várias ferramentas que fazem parte da medicina tradicional chinesa e a acupuntura é uma delas e talvez a mais conhecida, né? Criada há mais de 5.000 anos, talvez a gente nem tenha como quantificar, né, o tempo de criação da acupuntura, porque ela foi sendo criada, né, com o caminho oriental, que é tão rico de saberes e de conhecimento. Ela se baseia no taoísmo, que é uma tradição filosófica que enfatiza a vida humana em harmonia. E quando a gente fala de equilíbrio, né, de vida harmônica, de vida humana em harmonia, a gente lembra desse símbolo, que é o símbolo do Tao, né, muito conhecido como Yin Yang, que mostra que nós temos ou deveríamos ter no nosso corpo as duas energias, a energia Yang e a energia Yin. E o que essa imagem mostra? Que dentro da energia Yang, você tem a energia Yin. E dentro da energia Yin, você tem a energia Yang.
e elas se entrelaçam, né? E elas caminham juntas. Não existe espaço entre a energia Yin e a energia Yang. Por isso existe esse desenho em curvatura, porque sempre uma está dentro da outra. Essa é a filosofia Tao, né? Que o grande objetivo é promover o equilíbrio entre as energias do nosso corpo, né? Nós temos energias Yin, que são as energias mais frias, né? As energias que são mais calmas, e nós temos as energias Yang, que são as energias mais quentes, as energias mais alegres, mais ativas, né? Algumas pessoas são mais Yang, outras são mais Yin, e isso é normal, tudo bem. O que não pode é que você tenha um desequilíbrio de Yang ou de Yin, né? Você esteja altamente Yang ou altamente Yin, porque aí você não está em equilíbrio. Essa é a filosofia do Tao, que espera que nós funcionemos em equilíbrio. A acupuntura tradicional admite que o ser humano é constituído não só por matéria, mas também por energia, né? Essa energia é que circula nos meridianos de acupuntura, que talvez vocês já tenham visto algumas fotos, mas a gente tem uma foto que eu vou mostrar para vocês mais à frente, e a energia circula nesses meridianos. O nosso objetivo é tratar com pontos nestes meridianos, buscando o equilíbrio dessas funções. A energia que faz as nossas células funcionarem é essa energia que constituem todas as moléculas biológicas do nosso corpo e de tudo que existe. Tudo está composto de energia, né? O nosso corpo é feito de energia, os nossos objetos têm energia, os animais, as plantas, tudo tem energia, né? E a gente tem aprendido isso cada vez mais com a física quântica, por exemplo, que tem vindo comprovar esses ensinamentos e esses estudos há muito tempo. A função da acupuntura é regularizar a circulação de energia no nosso corpo. Existe uma frase que a gente fala muito, uma expressão que a gente usa muito em acupuntura, que é estagnação de energia. A gente trabalha com energia e o nosso objetivo é que a energia esteja circulando no nosso corpo de forma eficaz. Quando você tem a energia parada em algum meridiano, em algum ponto do nosso corpo, a dor é uma estagnação de energia, né? Se a energia está parada, ela não está fluindo como deveria, e isso é a causa de muitas patologias, né? Qualquer alteração ou desequilíbrio energético gera uma enfermidade no nosso corpo. Essa estagnação de energia é uma das causas de insônia que a gente vai ver mais para frente. Por isso, a acupuntura é tão eficaz no tratamento da insônia. A insônia é um sinal de má circulação de energia, uma vez que, no momento de repousar, o corpo insiste em se manter desperto. Isso é um sinal, né? E um sinal e um sintoma de que a energia não está circulando como ela deveria. Essa é uma imagem que mostra para vocês, só aqui na parte superior, né, cabeça, pescoço, início de ombro, os trajetos dos meridianos, né, e a posição de alguns pontos. É com esses trajetos, eu coloquei aqui uma imagem da cabeça, porque a gente está falando especificamente de sono, e aí a gente fala de mente, né, de pensamentos e de emoções, mas o corpo humano ele é todo traçado por meridianos, né? Através da acupuntura, da auriculoterapia e do uso de pontos específicos para a insônia, esta condição é revertida, seja qual for a causa da insônia. A gente vai falar sobre as causas um pouquinho mais à frente.
Para que a gente saiba quais são as causas e como tratar, a gente precisa fazer um diagnóstico energético, baseado, né, nos nossos aprendizados, nos ensinamentos de medicina chinesa. A acupuntura, ela não só restaura as boas noites de sono, mas também restaura o estado de saúde, né? O equilíbrio energético. A gente já aprendeu há muito tempo que saúde é um conjunto de bem-estar físico, mental e emocional, né? Social, espiritual. A gente precisa que tudo esteja em equilíbrio, todas essas energias, para que o corpo esteja em equilíbrio e a gente possa dizer que tem saúde. O nosso objetivo é promover esse equilíbrio, prevenindo o surgimento de enfermidades, porque a gente aprende que quando uma enfermidade, uma patologia, ela aparece no corpo físico, é porque energeticamente ela já vinha sendo instalada. Nós, ocidentais, não temos a cultura de se tratar preventivamente. Seria ótimo se nós pudéssemos fazer acupuntura, usar a aromaterapia, que já teve palestra aqui no início do dia, o Feng Shui, né? E todas as terapias possíveis para que a gente não chegasse no quadro instalado. A gente ainda não tem essa cultura, mas a gente luta para que tenha, porque se você se trata preventivamente, você consegue fazer com que a patologia, a doença, aquela queixa não seja instalada. Quando eu falei em auriculoterapia como uma das técnicas, eu não sei se vocês conhecem, e coloquei uma imagem aqui, mas provavelmente vocês já viram alguém com aqueles esparadrapinhos na orelha, com uma sementinha embaixo, né? Essa é a auriculoterapia, que é uma das técnicas, né, da medicina chinesa. Para que vocês entendam de uma forma mais fácil, a insônia é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade em pegar no sono e também por mantê-lo durante a noite, né? Existe a insônia que a gente chama de insônia inicial, que é aquela que você não consegue dormir. E existe a insônia que você acorda e dorme, né? Que é insônia intermitente, que é aquela que você tem ao longo da noite. A acupuntura, ela traz enormes benefícios para o organismo e pode ser uma grande aliada ao resgate do sono adequado. Existe um centro de pesquisa e estudos da medicina chinesa que mostrou que a acupuntura ela é eficaz para o tratamento do sono, normalizando em 98% dos casos tratados. 98%. E aí eu trago aqui para vocês verem uma imagem que foi passada para mim por um paciente meu. Isso é um aplicativo que ele tem que mede a qualidade do sono dele. E a noite anterior, ele tinha dormido 3 horas e 51 minutos durante aquela noite. E depois da sessão de acupuntura, ele dormiu 8 horas e 30. É uma bela noite de sono, né? Então, isso é uma imagem para mostrar para vocês que realmente essa pesquisa ela faz sentido quando fala para você que a acupuntura ela pode sim regularizar o seu sono. A acupuntura ela visa tratar a insônia, mas ela também se preocupa com as emoções, né? No caso da insônia, assim como todas as queixas, nós realizamos uma completa avaliação para definir o programa de tratamento do paciente. Nessa avaliação, a gente vai ver quais são os sinais e sintomas dessa pessoa, né? Como ela chegou ao seu consultório, como ela chegou às suas mãos para ser tratada. Quanto ela tem de sono, quanto tempo ela está se queixando de insônia e
para que a gente possa, então, definir o programa de tratamento. Um dos objetivos é que a pessoa comece a se relacionar melhor no ambiente em que vive, extinguindo fontes de estresse e costumes de vida indesejáveis, que podem ocasionar os processos de insônia. Já vou mostrar para vocês alguns desses sintomas, dessas fontes de estresse, né? E hábitos de vida que podem gerar esse processo de insônia. Em resumo, quando a acupuntura é usada para curar a insônia, consequentemente, há toda a reorganização do indivíduo, de forma integral. É claro que em muitas situações da vida, o medicamento ele é muito importante, né? Você precisa usar do medicamento para que você possa ter uma noite de sono. Mas é importante que você entenda que existem terapias que vão lá na causa para que você possa voltar a ter uma noite de sono. E aí sim, podendo se livrar, né? Livrar, entre aspas, dos medicamentos de uma forma segura através da avaliação do seu médico. Fazendo acupuntura, o sono melhora e junto com ele o humor, o apetite, a concentração e os demais fatores que melhoram a sua qualidade de vida, proporcionando o seu bem-estar. A gente promove o reequilíbrio orgânico, né? Porque além de tratar a insônia, a acupuntura faz uma verdadeira faxina no paciente. Por que a gente chama de uma faxina? Porque a gente limpa esse paciente, né, energeticamente, para que aquela energia que está parada em algum lugar, você varre e coloca ela para seguir o caminho dela, né? Você retira daquele paciente aquelas energias que não são mais favoráveis ao seu bem-estar e qualidade de vida. A gente promove noites bem dormidas, como eu mostrei para vocês na imagem que um paciente tratado por mim mostrou. A diferença na qualidade do sono dele, né? Essa conquista, né, de noites bem dormidas, ela vai desencadear vários outros benefícios que vão afetar no seu mental, né, no seu emocional, e aí sim você pode descansar, né, de forma adequada, como você precisa. E evita também o uso de medicamentos pesados, né? Com o uso da acupuntura, para acabar com a insônia, o paciente poderá deixar gradualmente e sempre sob a orientação do seu médico, né? Ele pode modificar o uso de medicamentos para dormir. Eu não estou aqui dizendo que os medicamentos não são necessários, eles são sim, e em muitas situações a gente precisa usar dos medicamentos, né? A doutora Paula vai falar daqui a pouco sobre isso e vai falar para vocês sobre as ferramentas que o médico tem para te oferecer. Mas a gente fazendo acupuntura, utilizando as técnicas da medicina chinesa, o médico consegue fazer a diminuição gradualmente desses medicamentos para que você, com o tempo, possa abrir mão deles. Mas é importante a gente identificar o tipo de insônia, né? É verdade, existem vários tipos de insônia e eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem qual é a insônia de vocês. É a dificuldade em iniciar o sono, né? A pessoa, ela perde grande parte da noite tentando pegar no sono, né? Ela deita e fica lá como essa moça da imagem aí que está com o relógio lá, ó, 3 horas da manhã e o olhinho está lá, aberto, e ela não consegue dormir, né? Tem o sono agitado. Você consegue dormir, mas você se mexe demais e acorda várias vezes durante a noite.
Tem aquela pessoa que levanta de madrugada, ou vai ao banheiro, ou vai beber água e não consegue pegar no sono. Quando eu faço uma avaliação, né, de um paciente e eu pergunto, como é o seu sono? E aí ele fala, eu sempre pergunto assim, você acorda para ir ao banheiro? E ele fala assim, acordo várias vezes. Mas eu pergunto, você acorda, vai ao banheiro, volta e dorme? Né? Porque se é assim, tudo bem, não tem problema. O problema é quando você acorda, vai ao banheiro e você não consegue dormir. E também tem aquela pessoa que acorda mais cedo do que gostaria, né? Ela dormiu, ela dorme, mas 4 horas da manhã, sem necessidade, né? Ela não precisaria acordar tão cedo, mas ela acorda, ela sente que precisaria dormir mais, mas não adianta. Ela fica ali na cama, fritando, né? Como a gente fala, de um lado para o outro, e não consegue mais dormir. E existe aquele caso que é o pior caso, né? Que a gente diz que é o caso mais grave da pessoa que passa a noite inteira sem dormir, né? Ela dorme, ela deita, ela passa a noite vê o dia clarear, né? E não dormiu nada, e essa pessoa, no dia seguinte, ela está acabada, né? Porque ela não consegue ter um dia de trabalho, né, eficiente, porque ela não se recuperou, né? Em medicina chinesa, a gente aprende que o fígado, o órgão fígado, que para nós é diferente do fígado ocidental, né? O fígado, na medicina oriental, ele é responsável por distribuir o sangue no nosso corpo, por todas as células. Essa é uma das funções do fígado. E isso acontece de madrugada. O fígado tem o horário que ele faz isso. Cada órgão do nosso corpo, ele tem um horário que é o horário em que ele trabalha melhor. Se você passou a noite acordada, o fígado não consegue fazer essa distribuição de sangue, né, e de chuê, que a gente chama, que são os líquidos importantes para que o nosso corpo funcione. Então, essa pessoa que passou a noite acordada, ela está, com certeza, com a energia estagnada. Como a acupuntura, ela analisa o paciente de maneira holística, ou seja, como um todo, né? A maioria das terapias, as terapias integrativas, as terapias orientais, elas trabalham olhando o paciente como um todo. Então, para a gente não importa uma queixa, né? Eu vim me tratar porque eu tenho insônia. Eu preciso avaliar você por inteiro, saber como é o seu dia inteiro. Se o seu intestino funciona, se você bebe água, tudo isso é importante para que eu possa tratar você, né? Até mesmo para identificar se você não tem insônia, né? Você não imagina que tenha insônia, mas uma má qualidade de sono também pode ser considerada com insônia, porque essa má qualidade de sono, ela traz durante o dia alguns sinais que você não sabe que são causados pela má qualidade do sono. Alguns desses sinais são falta ou excesso de apetite, fadiga, né? Você está cansado o tempo todo, irritabilidade ou pouca paciência. A pessoa que não dorme, ou que dorme mal, ou que tem um sono pouco eficiente, ela passa o dia irritada, né? Dificuldade de concentração e sono fora do horário habitual. É aquela pessoa que onde ela para, ela dorme, né? São sinais importantes da gente avaliar como está a qualidade do sono dessa pessoa. A insônia, ela pode ser desencadeada por diversos fatores e também por questões emocionais, né? Algumas questões emocionais que podem influenciar no seu sono são ansiedade, né?
Quem nunca, né? Quem não passou por momentos de ansiedade e não conseguiu dormir, né? Dificuldade em lidar com problemas do seu dia a dia, né? Essas dificuldades também fazem com que você não consiga relaxar à noite. Ai, você não dorme. E é muito comum a gente receber no consultório pacientes que dizem assim: não, eu durmo bem, só quando eu estou com algum problema. Que é verdade, né? Às vezes você está com algum problema e você não consegue dormir. Os medos, né? E medos, sim, existe todo tipo de medo. Medo do escuro, medo da morte, né? Medo de dormir, não acordar. Existem muitos medos. Agora, em tempos de pandemia, na hora que a gente vai para a cama e a gente para e deita, né? E a gente começa a pensar, meu Deus, minha família, né? O medo de que aconteça alguma coisa com alguma pessoa que é querida, seja um familiar, seja um amigo, né? Tudo isso influencia no nosso sono. E a amargura, né? A mágoa, a raiva de uma pessoa ou de alguém são situações que influenciam no nosso sono. E também a preocupação excessiva, muito mais exacerbada nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Mas existem também fatores físicos que influenciam na qualidade do sono, por exemplo, uma dor crônica. Existem pessoas que sofrem de dores há muito tempo e não conseguem dormir bem, porque dói o tempo todo, né? A pessoa vira para um lado, dói. Aí arruma uma posição, deita ali, daqui a pouco ela está com dor e aí ela levanta e vira para o outro lado e passa a noite assim por conta das dores. Uma alimentação pesada ou com excesso de gordura perto da hora de você ir para a cama. A ingestão de álcool ou bebidas à base de cafeína à noite, né? Isso também não é aconselhável para uma boa qualidade do sono. Cigarro e uso de equipamentos eletrônicos à noite, né? A nossa amiga Melissa do Feng Shui, ela tem falado muito para a gente sobre o uso de computadores, celulares na hora de dormir. São sugestões que fazem parte do que hoje se chama de higiene do sono, né? Que alguns médicos têm falado e que é muito importante para que você tenha uma qualidade de sono. Se você está interessado em tentar acupuntura para melhorar o seu sono, aqui a gente tem algumas sugestões, né, para você. Primeiro, claro, encontre um profissional qualificado, né? A gente tem vários profissionais, ótimos profissionais, e eu tenho certeza que na área onde você mora ou numa região próxima para você, você vai encontrar um profissional qualificado. Certifique-se de que se sente confortável e confiante com o profissional que escolheu. A gente diz que, por exemplo, um psicólogo é preciso você ter uma empatia para que você possa fazer uma terapia com ele, né? Para que você consiga se abrir, colocar as suas questões, falar sobre você. O acupunturista também é importante, porque, como eu já falei para vocês, a gente trabalha com emoções, a gente precisa que vocês coloquem as questões que vocês têm emocionais para que a gente possa realizar um programa de tratamento melhor para vocês. Então, é importante que você tenha empatia, se sinta confortável, confie naquele profissional e esteja disponível para aquele tratamento, né? Nem sempre a gente consegue, com poucas sessões, regularizar uma situação, né? Uma queixa. Tudo depende de há quanto tempo aquela queixa está instalada em você, há quanto tempo você toma remédios para aquela situação. Então, às vezes, a gente precisa de um número maior de sessões, mas tudo bem, né? Permita que esse tratamento faça uma melhora no seu corpo, né?
Mas e o que a gente pode fazer em casa? Estamos em tempos de pandemia, evitando as saídas, algumas pessoas ainda não se sentem seguras para ir à rua, né? E eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões que vocês podem fazer em casa, ou à noite, quando vai para a cama, não está conseguindo dormir, ou mesmo até que você possa procurar um profissional e realizar um tratamento completo. Mas, enquanto isso, a gente tem umas sugestões para vocês. Existe um ponto, né, que é esse aqui, que eu trouxe para vocês. É um ponto muito, muito conhecido, chama-se Intang, né? Esse ponto é aquele ponto que a gente vê na Índia, principalmente as mulheres com um cristalzinho, né, entre as sobrancelhas. Então, o que a gente vai fazer? Não só para insônia, para acalmar a mente em situações de crise de ansiedade, quando a gente está muito nervoso, você pode fazer em você e pode fazer em outra pessoa, né? Você vai pegar o dedo, pode ser o dedo indicador, isso não faz muita diferença, mas o dedo indicador, geralmente, ele torna mais fácil. Mas vocês veem que aqui no exemplo a pessoa está usando o dedo médio, né? Também é possível. Não, isso não faz muita diferença, use o dedo que você tem mais habilidade, né? Então vamos lá. A gente coloca o dedo entre as sobrancelhas, nesse ponto, e a gente massageia pelo menos por 1 minuto, tá? Massageando esse ponto. Se vocês puderem, façam aí junto comigo. Cristine, tem sentido? Tem que ser sentido horário ou sentido anti-horário? Não. Você pode fazer em qualquer sentido, isso não vai fazer diferença. O nosso objetivo é estimular essa região, que é uma região que acalma a mente, que traz tranquilidade, né? Por isso que essa é uma das agulhas mais comuns de serem utilizadas em acupuntura. Nossa, você vai botar uma agulha na testa? Vou, e você vai adorar, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Se você fizer essa prática, você vai ver que ele traz calma, né? Serenidade para você. Então, tá lá na cama, não está conseguindo dormir, estimula o Intang, né? Que é esse pontinho. E eu tenho certeza que você vai se sentir mais calmo, né? Vai ter mais tranquilidade. Já estava me dando um soninho aqui já. Pois é. Eu também senti sono com isso. Sentiu também? Foi, Bruno? Exatamente. Mas isso é uma super dica, não só para vocês, mas para fazer também numa pessoa em casa, às vezes no companheiro, na companheira, no marido, e até nas crianças. Assim, é muito útil para a criança. E a criança nem sabe que você está tratando ela, acha que você está brincando. Vai lá, a criança que está super agitada, que não quer dormir, bota o seu dedinho lá e massageia esse pontinho, tá? É uma dica muito legal. Existe um outro ponto, né, que é um ponto do meridiano do coração, que é o C7. Esse pontinho aqui, ó. Essa imagem está até cheia de coraçãozinho, tá vendo? Aqui no desenho, eu acho que fica um pouquinho mais fácil de vocês verificarem onde ele fica, né? E aqui também nessa imagem. Então, eu vou levantar aqui a minha mão e vou mostrar para vocês. Aqui. Tá vendo? É nessa região. E vocês vão fazer a mesma coisa. O nome desse ponto em chinês... Oi, alguém... Para a esquerda, para a direita? Alguma coisa? Não, você pode fazer nas duas, inclusive, tá? Não tem diferença. A gente tem o meridiano do coração passando pelos dois lados igualmente. Então, você pode fazer
na mão direita, como você pode fazer na mão esquerda, tá? Pressiona. Esse já é mais fácil você fazer com o polegar. Coloca o polegar e massageia. A massagem no ponto C7 é uma massagem também para acalmar a mente. Esse é um ponto que a gente diz que é assim obrigatório no tratamento da insônia. É um ponto do meridiano do coração. O meridiano do coração é um meridiano que tem que ser equilibrado no tratamento da insônia e outros tratamentos emocionais também. Então, já sabe, né? Em você, na pessoa que está perto de você e que precisa, nas crianças, massagem nessa região. Ai, Cristine, será que eu peguei o ponto no lugar certo, né? Eu não sou acupunturista. Não se preocupa, tá? Faz a massagem nessa região. Olha bem para a imagem, se quiser fazer um print aí, pode fazer, ou tirar uma foto. Massageia essa região. A gente usa agulha, mas existem técnicas, né? Do-in, acupressão, né? São técnicas que são feitas com o dedo, com a ponta do dedo. Uma coisa bem importante para vocês saberem, não é com a unha, tá? É com a polpa do dedo. A gente utiliza a polpa do dedo e a gente vai lá e massageia. Eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados em casa. O ponto C7 é um ponto muito forte, muito eficaz para os problemas emocionais e principalmente para a insônia. E como última sugestão para vocês, é uma junção de 3 pontos, né? Uma combinação que a gente chama de triângulo de Buda, né? Por que será que Buda era tão calmo, né? Eu acho que ele devia fazer acupressão nesses pontos. Então, a gente, nesse triângulo, a gente usa o ponto C7, que eu já mostrei para vocês, o ponto P9, que é um ponto do meridiano do pulmão, que é exatamente na mesma direção que você pressionou o C7, só que do outro lado, tá? Exatamente onde você fez o P7, do outro lado do punho, você tem o P9. O P9 é um ponto do meridiano do pulmão, que é um ponto importantíssimo, um meridiano importantíssimo para a imunidade, né? Para que você não tenha crises alérgicas. Então, a gente junta 3 pontos para ter um efeito perfeito de acalmar a mente. Além disso, a gente usa o ponto CS6, que é um ponto do meridiano circulação-sexualidade. Não é um ponto que você vai utilizar para nada referente à sexualidade, embora o meridiano tenha esse nome, né? Esse meridiano, ele também é chamado de meridiano pericárdio, que envolve o coração. Então, olha só, a gente usou aqui o meridiano do coração, do pulmão, e a gente usa o do pericárdio, que envolve o coração. Esse ponto, junto com o C7 e o P9, formando este triângulo, tá? Formando este triângulo, é chamado de triângulo de Buda. E com esse ponto, você consegue se acalmar, trazer harmonia para a mente, né? Para você conseguir pensar, tomar uma decisão, que às vezes aquela coisa que fica, aqueles pensamentos repetitivos, né? Ficam perturbando a cabeça. Então, são pontos que unidos, eles ajudam muito no seu emocional. Como é que você vai fazer? Tanto você pode massagear individualmente os pontos. Eu aqui estou no P9, massageio o P9, venho para o C7, não tem ordem, tá, gente? E o CS6. O CS6, para você achar esse CS6, como é que você vai fazer?
Evelyn, me diz se está dando para ver direitinho. Assim, tá dando Tá, pra ver. né? Você tem aqui a prega do punho, né? Onde está o C7 e o P9. Você vai colocar 3 dedos seus na prega do punho, aonde acaba o CS6. Para você medir e saber aonde ele para, você coloca 3 dedos seus da prega do punho e mede. E aí, onde você mede, onde acaba é onde está o C6. É onde está o C6. Então, você pode massagear individualmente cada ponto, ou você pode deslizar, fazendo o desenho do triângulo, tá? Fazendo o desenho do triângulo, massageando, sempre com a polpa do dedo, né? Pode ser o polegar, pode ser o indicador. Essa massagem no triângulo de Buda, ela é muito importante também. Aqui na prega do punho, a gente tem o P9, que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se a imagem... Porque às vezes aparece meio fantástico. Mas assim, dá para ver. Assim tá bom? Tá. Então, a gente tem aqui o P9, a gente tem aqui o C7, e a gente tem um outro ponto aqui no meio, que é essa linha inteira, que a gente vem do P9 até o C6, se você só massagear essa linha, ela é conhecida como linha da calma, tá? Então, tá sem fazer nada, pega a sua mão e vai lá massagear, ó, na prega do punho, de uma ponta à outra, massageando sem machucar, não é com a unha, é com a polpa do dedo, tá? Qualquer dedo que ficar mais fácil. Então, utilizem essas sugestões, essas dicas, elas são super úteis para o momento em que você está na cama e que você não consegue dormir, até você conseguir chegar ao dia seguinte, marcar uma consulta com seu acupunturista, até você procurar um médico, né, que possa tratar a sua questão do sono. Após a minha palestra, a doutora Paula, que já está na sala, vai falar para vocês a parte médica, né, da insônia. Então, precisa ser tratado, precisa de aparatos, você precisa usar todas as ferramentas possíveis para que você possa regularizar o seu sono. Então, essas são algumas dicas para vocês, para que vocês possam ter um socorro, um SOS, né? O 190 chamou o SAMU. Qual é o SAMU? Triângulo de Buda, C7, em Tangue. Eu tenho certeza que vocês vão dormir, tá? Nossa, muito bom. Esse é o nosso objetivo, né? Que vocês durmam e tenham uma noite de sono reparadora. Aqui ficam os meus contatos. Eu vou ver com vocês agora se tem alguma pergunta, mas se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, fazer algum contato, esse é o meu Instagram, pode mandar direct, o meu telefone é o WhatsApp, fiquem à vontade, e tem o meu e-mail também. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês precisarem. Eu vou parar a apresentação para ver as perguntas, se tiverem algumas. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Excelente, Cristine, muito boa mesmo. Bem prática mesmo, né? A gente está precisando, né, na pandemia, né? Não precisou de agulhas, né? Algumas dicas até sem agulhas que a gente pode estar aplicando, né? Para melhorar nosso sono. Exatamente. Várias coisas que eu não sabia, assim, aprendi bastante com a sua Que bom. explicação. Que bom.
Acho que o Bruno quer perguntar, né, Bruno? Sim. Sim, sim. Na verdade, é uma pergunta um pouco pessoal, né? Mas eu vou perguntar para você. Pessoalmente, eu sofri um acidente, né? Que eu fui Uhum. atropelado, e o meu pulso esquerdo, ele meio que quebrou um pouco, ele tá um pouco danificado. Eu queria saber se esse movimento ele é feito mais as articulações em si, seria no osso, porque eu queria saber se isso poderia ter algum problema em resultado nesse. Se é esse acidente, se ele interfere na função do ponto, é isso que você quer saber, né? Exatamente. Não, Bruno, como a gente trabalha com energia do meridiano, né? Os meridianos de acupuntura, eles não existem fisicamente, não é como um tendão que você tem o trajeto do tendão e você vai fazer uma dissecação, você vê o tendão ali, né? Um músculo que você vê o músculo ou o osso. O meridiano, ele é energético, é uma função energética. O trajeto dele, como eu mostrei naquela imagem lá no início, o nosso corpo inteiro, ele é traçado por meridianos. Então, o fato de você ter tido um acidente e ter quebrado, né, fraturou alguns ossos do punho, isso não vai interferir na função do meridiano e do ponto. Ao contrário, você massageando esses pontos que eu ensinei para você, você inclusive vai aumentar a energia, a circulação de energia naquele ponto, porque às vezes um acidente você acaba tendo energia estagnada ali, porque você tem dor naquele local, né? Tem edema. Então, massagear esses pontos vai, inclusive, facilitar a circulação de energia nesse local. Faça nos 2 punhos, não vai ter perda de efeito e de energia, não, tá, Bruno? Tá bom, obrigado. Nada. Agora a Melissa, né? Oi, querida. Oi, Melissa. Diga. Acho que ela está tendo alguma dificuldade com o áudio. Tá aí, Melissa? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Sim, sim. Legal. Então, isso que a Cristina falou, eu achei muito interessante, porque eu, quando tinha 10 anos, eu perdi a ponta do meu dedo, do dedo indicador esquerdo. E eu até hoje, eu sinto coceira na ponta desse dedo que não existe. É incrível. Exatamente. É porque energeticamente ele ainda está ali. É o que acontece com muitas pessoas que fazem amputação de membros, né? E sentem dor, que a gente chama de membro fantasma, né? Então, assim, em acupuntura, a gente não se preocupa com isso, porque a gente atua com a energia desse órgão, desse membro. Uma pergunta que me fazem muito, porque em acupuntura a gente trabalha muito com baço, o baço que na medicina ocidental ele é muito pouco reconhecido. Na medicina oriental, ele tem quase que a função do coração, né? Ele é importantíssimo. E algumas pessoas dizem assim, mas eu operei, tirei o baço, né? Não tem problema. Até porque aqui no Ocidente as pessoas sofrem um acidente, aconteceu um problema com o baço, não, tira o baço, né? Não tem essa preocupação que nós, da medicina chinesa, né, os orientais, damos tanta importância ao baço. E o que é mais comum é a vesícula, né? A vesícula é um órgão que na medicina chinesa ele é importantíssimo para dar coragem para você, né? Quando uma pessoa chega com muito medo, a gente geralmente na avaliação a gente vê que a vesícula está em desarmonia. E aí a pessoa fala assim, mas eu nem tenho vesícula. E aí a gente explica que, assim, para acupuntura, né, isso não faz diferença. A energia do seu órgão, ela está ali. E a gente pode trabalhar com ela mesmo que você tenha retirado a vesícula. E por isso, Melissa, que você sente a coceira na ponta do dedo. Engraçado que eu ia perguntar isso, que eu não tenho a vesícula, né? Eu tirei.
E era isso que eu ia perguntar até a você, se energeticamente a gente iria sentir o órgão normal, né? Funciona mesmo não tendo aquele órgão, né? Exatamente. Até porque, Vivian, a vesícula e o fígado, em medicina chinesa, eles são pares acoplados, que a gente chama. Eles trabalham juntos, né? A gente trabalha com fígado e vesícula juntos. Então, você tem a energia do órgão funcionando ali brilhantemente. Não precisa se preocupar com isso. Perfeito, perfeito. Muito, muito interessante, muito mesmo. Muito bom, muito obrigada. Melissa está com a mão levantada ainda? Mas eu acho que ela já perguntou, né? Quer falar alguma coisa mais, Melissa? Acho que ela esqueceu. Não, vou tentar baixar. Não tem problema, não. A gente ficou na dúvida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou fechar aqui a palestra da Cristine. Cristine, deixa eu te agradecer. Foi muito brilhante essa explanação. Tirei várias dúvidas. Eu que agradeço. Assim. Eu que agradeço. Já vou utilizar, né, aí para acalmar, para ter um bom sono, diminuir a ansiedade, regular bem as emoções, Sim. né? Os pontos que você passou. Recomendo a todos, né? Utilizem desde já. Para o dia a dia, isso é muito legal e a gente pode marcar depois um outro dia para passar mais pontos. São pontos que a gente consegue utilizar facilmente, né? Hoje o nosso tema é sono, então eu foquei mais nisso, mas a gente consegue fazer isso com outros pontos que a gente consegue utilizar em casa mesmo. Eu muito agradeço, vocês agora vão ficar com a brilhante doutora Paula, que vai falar sobre o sono, né? Qualquer coisa eu estou à disposição, podem me procurar pelas redes sociais e eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada, Cristine, parabéns, foi excelente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Agora